O atual momento do Paysandu preocupa o seu torcedor. E esse vídeo vai enumerar, na análise desse que vos fala, o que está acontecendo com o Paysandu e informações sobre o futuro, o que pode acontecer dentro do futebol bicolor. A gente vai falar sobre isso agora, é um vídeo sério, um vídeo necessário também para você, torcedor, que está angustiado, para você que está preocupado, chateado. Fique aqui, acompanhe a informação. Antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes. Bem, vamos lá. Paysandu perdeu ontem por Volta Redonda por 1-0, uma partida em que o Paysandu não deveria perder. O jogo que era para o Paysandu ter vencido, mas os erros da equipe continuam, os erros da diretoria continuam, e isso tem colocado o Paysandu mais distante de uma reabilitação e mais próximo de uma crise. Aliás, a crise já está instaurada no Paysandu. Essa é a realidade. E sobre essa situação, é importante a gente destacar que existem fatores que correspondem à atual diretoria e existem outros fatores que correspondem a outras questões que não correspondem diretamente a essa diretoria. E o que eu vou falar agora pode, de uma certa forma, deixar o dirigente chateado. E eu peço que o dirigente consiga separar as coisas. Porque, da mesma forma que eu tô aqui para elogiar, eu também tô aqui para criticar. E esse vídeo vai fazer uma crítica bem incisiva sobre esse atual momento do Paysandu. Eu enumerei alguns pontos aqui com relação ao que de fato está acontecendo, quais são esses erros capitais do Paysandu que estão fazendo o time perder aí a essência da jogabilidade que estava tendo até no início da temporada. E eu enumerei aqui algumas coisas e vamos lá falar sobre isso. Eu vou só colocar aqui uma última que surgiu aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Primeira coisa que pode estar fazendo o Paysandu se afundar nessa crise: o erro de planejamento da diretoria atual. Esse erro de planejamento não corresponde ao futebol somente, corresponde ao clube num todo. Vamos lá, o Paysandu, no ano passado, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Na gestão do Maurício Ettinger, o Paysandu precisou abrir o bolso, contratar atletas, até veio alguns atletas que não serviram para nada aqui dentro, e eu não sei por que vieram para cá. E o Paysandu tentou desesperadamente se safar do rebaixamento, inclusive com um pagamento exagerado de premiação por partida para os atletas daquela temporada. Inclusive, nós vamos falar lá na frente sobre isso, porque isso está impactando em algumas questões que vocês vão entender lá na frente. Esse planejamento da diretoria no início da temporada foi muito errado, muito errado. Fizeram uma renovação de contrato com o técnico Márcio Fernandes à época, que veio para salvar o Paysandu do rebaixamento e garantiu ali o Paysandu na Série B deste ano que nós estamos agora, de 2025. Só que aí, algumas pessoas, e eu até na época não concordava, mas depois parando para pensar, é verdade mesmo. Márcio Fernandes renovou seu contrato com o Paysandu já tendo prazo de validade. E, infelizmente, a forma como conduziram a saída dele não foi nada legal. Ele foi demitido praticamente dentro do ônibus, saindo de Bragança, daquele jogo contra o Bragantino, que o Paysandu, se eu não me engano, empatou, voltando para Belém. Ele foi demitido ali. Chegou na Curuzu, foi chamado para a sala e foi informado da decisão. Então, assim, essa condução também não foi nada legal, evidente. Então, mostra que o erro de planejamento já estava colocado. E o Luizinho Lopes chega. Luizinho Lopes chega para tentar resolver a bronca. Ele tenta, mas ele esbarra até um certo ponto, porque os atletas que ele tem não estão atendendo de maneira suficiente às exigências dele. E leia-se, e escute-se também.
Luizinho Lopes não tem culpa, a culpa maior, digamos, nesse atual momento do Paysandu. Isso é muito importante a gente destacar. E nesse planejamento, a diretoria do Paysandu, junto ali com o Felipe Albuquerque, que é o outro que alguns vão dizer que tem culpa maior, e ele tem uma culpa sim, ele tem uma responsabilidade, só que não é a culpa maior. Porque até o próprio Felipe Albuquerque já externou em algumas entrevistas que o Paysandu tem uma limitação financeira muito grande. E é esse outro ponto que nós vamos falar agora. Limitação financeira do Paysandu. E eu acho até cômico, porque há um tempo atrás o Paysandu colocou uma matéria no site dizendo que o Paysandu tinha tantas marcas patrocinando, que estavam injetando tantos milhões, sei lá quanto, dentro do Paysandu. E cadê esse investimento? Cadê? Então assim, é meio controverso. Vamos analisar desse ponto, é meio controverso. E o Felipe Albuquerque já externou isso, inclusive em entrevista no canal RS Live Esportes, você pode acompanhar aqui no canal, que o Paysandu tinha uma limitação muito grande, financeira. Isso se agravou ainda mais com relação à cota da Série B. Presidente Roger Aguilera, que aí sim é o maior responsável desse atual momento que o Paysandu está vivendo. Ele já falou que a verba que viria da Série B não foi a esperada e que por isso ele não pôde contratar os atletas necessários. Só que isso a gente sabe que não é desculpa, né? Ele propriamente disse nessa entrevista ao canal que ele sabe e não está fugindo da responsabilidade que tem. Mas é meio contraditório, porque às vezes dá a impressão de que a diretoria do Paysandu, e aí eu já vou colocar um outro ponto, parece que a diretoria do Paysandu não quer viver um choque de realidade. Um choque de realidade com o que está passando agora. Parece que está todo mundo dentro de uma bolha, está todo mundo ali dentro de uma bolha, e quando acontecem os resultados negativos, eles responsabilizam os outros ao invés de se autoanalisar e verificar, porra, bora ver onde é que está o problema aqui dentro pra gente tentar resolver. E isso não acontece. Isso não acontece. E aí, é preciso ter esse choque de realidade. É preciso entender que o atual momento do Paysandu é muito ruim. Muito ruim. E não é perseguição desse jornalista que fala aqui. É a realidade. A realidade. E uma coisa que está esbarrando também, e inclusive aproveito para trazer essa informação que uma fonte interna do Paysandu me disse, é de que o presidente Roger está meio que sem saber o que fazer nesse momento. Porque se ele tira o executivo, ele perde o comando que tem no futebol, lá nos jogadores. Se ele demite o técnico, vai vir um outro técnico e possivelmente vai continuar acontecendo as mesmas coisas dentro do grupo. Se ele demite o jogador, ele tira ali peças, mas pode não ter recursos para contratar peças para repor e peças melhores para ter ali dentro do seu elenco. Então é como se a diretoria tivesse num beco sem saída. E acreditando, talvez no sobrenatural, para tentar solucionar essa situação. É complicado, é triste, né? É muito complicado de ver a situação atual do Paysandu. E ainda tem um agravante a mais disso tudo, que eu vou trazer agora para encerrar o vídeo. Muita gente não está se ligando, mas o Paysandu, no caso a gestão do Roger, está herdando acordos de rescisão de gestões passadas para poder arcar. E esses acordos de rescisão de contrato, eles requerem um pagamento rigorosamente no vencimento. Se passar do vencimento, é a ação trabalhista, que é o que aconteceu. Aconteceu com o Hélio dos Anjos e aconteceu com outros atletas do Paysandu, que você sabe muito bem. Então assim, é um momento conturbado, muito conturbado. Tem solução? Tem solução. Só que para a solução acontecer, vai ser preciso fazer alguns sacrifícios. E esses sacrifícios é a diretoria que vai ter que fazer. Diretoria do Paysandu, sob o comando do presidente Roger Aguilera, é a maior responsável
do que está acontecendo recentemente no Paysandu. Isso é fato. Não é treinador. O executivo tem a sua meia-culpa também, mas o executivo também esbarra em quem tem o poder da assinatura, que é o presidente. E aí? Fica muito complicado trabalhar numa situação em que você tem um limite orçamentário que é teoricamente baixo. Por isso também que se explica essa questão desse elenco enxuto. E eu não tô defendendo o Felipe não, tá? Pelo amor de Deus. Tô dizendo que ele também tem responsabilidade. E bote responsabilidade nisso, porque foi ele, junto com quem faz análise de mercado, quem faz análise de desempenho, junto com quem tá ali dentro do futebol. E eu sei que tem outras pessoas ali envolvidas que nem deveriam estar envolvidas com o futebol, mas estão dando decisão e falando pro presidente: ó, contrata esse fulano, contrata esse ciclano para poder resolver a nossa situação. E aí, vai se passando os jogos, o Paysandu não consegue os resultados positivos, conseguiu o título da Copa Verde, é bem verdade, mas um título que mascara a realidade que o clube está vivendo agora. E, no meu senso crítico, era o maior receio que o torcedor do Paysandu iria ter, de que o título da Copa Verde mascarasse esse momento conturbado que o Paysandu vive na Série B. Então assim, não dá pra ficar se escondendo. A diretoria vai ter que tomar algumas decisões. Vai demitir técnico? Vai demitir executivo? Vai demitir jogador? A gente ainda não sabe. Surgiu algumas informações de que iriam demitir 3 jogadores, 4 jogadores, que o técnico iria ser demitido. A priori, a informação que a gente tem é que o Luizinho Lopes permanece no Paysandu até a final do Parazão, até o próximo domingo. E aí, dependendo do que acontecer, ele permanece ou não no cargo. E eu ainda assim acho que ele não é o maior culpado. E não é mesmo. Então o problema é da diretoria. A diretoria precisa resolver esse BO o quanto antes, porque na hora que se espertar, pode ser tarde demais. E aí o Paysandu pode estar afundado num buraco que vai ser difícil dele sair. E aí, torcedor? Fale sobre esse momento do Paysandu, coloque sua opinião aqui embaixo. Esses pecados capitais do Paysandu que cometeu, né, nesse início de temporada. E é claro, a gente torce para que o Paysandu melhore, para que o Paysandu consiga sua reabilitação da Série B. A gente não seca. A gente quer o time numa boa fase, a gente quer o time numa crescente. A gente quer o futebol do Pará no topo sempre. Mas a gente precisa ser crítico e falar da realidade dos fatos para você, torcedor, e principalmente para a diretoria que também assiste aqui os conteúdos do canal. É isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos no canal RS Live Esportes. Forte abraço e até a próxima!